Gui, 2022, tá aí, né? Temos diversas ferramentas à disposição. Eu quero começar a trabalhar com marketing de conteúdo. Por onde eu começo? Qual que é de repente, o canal mais menos arriscado para eu fazer um trabalho de conteúdo, assim? Eu acho que, assim, se fosse falar de menos risco, de fato, né? Risco é algo relativo, né? Risco é relativo. Tu tem que pagar boleto em função desse conteúdo? Se tem que, é uma coisa, né? Se o risco é pensar no resultado de longo prazo, é outra, né? Então, existem canais que tornam o perfil de consumo de conteúdo diferente. Vou explicar. O Instagram, ele é um conteúdo que tem que ser consumido meio que em tempo real. Eu vejo stories de 15 segundos, que tem uma profundidade limite, né? Eu vejo posts no feed que não cabe textão, assim como cabia no Facebook. Tem um número de caracteres máximo, tem um número de lâminas e cards de imagens ali, máximo, né? Então, tu de fato não consegue ser tão profundo assim. E não é uma ferramenta para ser encontrado em função desse conteúdo. Por exemplo, a ferramenta de busca e pesquisa do Instagram não vai procurar nas imagens aquilo que tu escreveu, e os teus stories têm um número de segundos e minutos e horas limitado. Inclusive o preenchimento total, né? Não consegue fazer mais do que 100, por exemplo, dentro de um dia. Dentro de um dia. Então, o Instagram, ele solicita que tu esteja disposto ou disponível para utilizá-lo diariamente, de alguma forma tentando construir uma estratégia muito parecida com a estratégia de looping aberto que as novelas trazem, né? Que o que é o looping aberto? Eu não termino uma cena no final da cena, nunca. Eu sempre termino o episódio de hoje no início de cena. E deixo aquela curiosidade desgraçada para amanhã. Para fazer o quê? Para a pessoa se programar para estar no horário específico da novela e não perder aquilo. É claro que fazendo uma atualização para Globopay, essa coisa meio que mudou, ok? Tudo bem. Era Mas é um formato que ainda continua. O story, ele tem essa relação com a audiência. O medo de perder aquilo. Eu e o Gui falamos sobre isso uma vez, né? A gente falou sobre o quanto que os stories são a novela da gurizada. Quando eu falo gurizada, não tô falando só de gente jovem, não, mas da era mais moderna, né? Enquanto as nossas avós, a minha mãe ainda continua assistindo as novelas, a gurizada, né, fica ali acompanhando a vida das pessoas. Só que a diferença é que ali é uma vida real e lá é uma vida projetada parecendo ser real, vamos dizer assim. Beleza, vamos trazer isso pra realidade. Ou não, né? Mas tem roteirização ali. Ou não, né? Porque tem muito storytelling nesse contexto. Porra! Também. E daí tem gente lá que segue 1000 pessoas, né? Se tu perguntar pra ela de quem que ela não perde stories todo dia, ela sabe. Ela pode seguir 1000 pessoas, mas tem algumas pessoas que ela segue e faz questão de não perder os stories diários, né? Inclusive os influenciadores ou empresas que estão de fato profissionais no que fazem, eles têm um calendário editorial dentro com uma linha editorial, inclusive, que a pessoa sabe o que esperar na segunda-feira daquele influenciador. Toda segunda eu tenho que ver aquela pessoa, porque aquela que é bom. Vai abrir caixinha de perguntas. Entendeu? Sobre tal tema. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que o Instagram ele é uma potência gigantesca, tá? Ela é uma rede social onde se encontra perfis diversos, incrivelmente engajados. No entanto, há uma complexidade enorme para te conseguir ascender ali no início. O início é muito cruel em qualquer coisa, tá? Então, se tu tá precisando, eu tô precisando pagar boleto, e eu vou começar a construir conteúdo aqui, poxa, resiliência ou dinheiro. Porque daí o dinheiro leva o teu conteúdo mais longe. Se não, resiliência, relevância, persistência. E espera o tempo. Tu vai aprender a fazer crescer e vai crescer em algum momento. Em algum momento, se o boleto desse mês precisa disso, sinto muito, não vai acontecer isso, a não ser que tu tenha outro dinheiro
que tu vai investir para acelerar esse processo. Tu acha que isso não é uma realidade para a maioria das redes sociais? Sem dúvida. Sem Rede dúvida. social, então, basicamente, resiliência ou dinheiro. Na verdade, assim, eu diria que qualquer marketing, qualquer trabalho em cima de marketing de conteúdo tem que levar em consideração o tempo, tá? Por quê? Porque o conteúdo, ele tá levando e tá construindo confiança, relevância, relacionamento dentro de um contexto entre pessoa, empresa. É todo um namoro até o casamento, vamos dizer Justo, assim. nada disso funciona imediatamente. As pessoas precisam de tempo para confiar, né? A gente não pisca o olho e compra. A gente precisa se tornar relevante. Então a construção da marca, a construção da confiança, ela leva tempo. Leva tempo porque as relações humanas precisam de tempo. Leva tempo porque para te conseguir crescer na rede social leva tempo. Daí, se a gente vai para outro ângulo, vamos pensar em buscadores. Vamos botar nessa caixinha aí o Google e o YouTube. Tá? O Google ele responde com formato em vídeo e texto, e o YouTube só vídeo. Certo? Bom, se eu quiser aparecer para uma pergunta relevante para o meu segmento, tá? Se tu procurar assim no Google, o que é SEO? Que é SEO. SEO é uma técnica usada para melhorar e otimizar as páginas, os sites ou os vídeos para ficar nas primeiras posições desses resultados, ok? Se tu procurar isso no Google agora, se tu pegar o celular no bolso agora, procurar o que é SEO, tu vai achar o meu site. Ou seja, eu consegui indexar ensinando como faz para acontecer isso. Como é que tu fez isso, Gui? Conta aí o segredo. Entrega. Não é algo tão rápido de ser explicado, mas o ponto principal que eu quero falar é a variável tempo, ela não é burlável. Ela vai Então, em qualquer Ela contexto... é implacável, ela é né? implacável. Mas ela é implacável na vida, em tudo que é relevante, gente. Eu não estou falando de conteúdo, eu estou falando de qualquer coisa que é relevante. A variável tempo é implacável. Em tudo. Nos relacionamentos, na carreira, na maturidade, no vinho. Em qualquer coisa. A variável tempo ela não é simplesmente ignorada. Ela está nessa fórmula, ela é implacável na equação. E aí, então, respondendo a tua pergunta, o como? Em primeiro lugar, conteúdo relevante. Ok? Tu aplicou a autenticidade aí. Tem que fazer, né? Tem que tentar, no mínimo, fazer. Nem todo conteúdo que tu vai achar da Orgânica é um orgulho, ok? Acho que a variável tempo, ela demonstra também a evolução do produtor de conteúdo. Né? Até porque existe uma adaptação e um aprendizado nesse contexto. Justo, né? Existe todo aquele rastro que tu deixa naquela trilha que tu percorreu. Né? E naturalmente aqueles primeiros passos que tu dá, às vezes são meio errantes, tu não sabe bem o que tu tem que fazer, tem todo um contexto ali no qual tu não tem certeza sobre o que tu tá fazendo. Então se tu pegar e ponto a ponto tudo que a gente fez na Orgânica, naturalmente eu não vou mergulhar de tudo, eu vou achar coisas ruins. Eu acho isso bom, sabe? Quando a gente é capaz de olhar para o próprio trabalho e achar alguma coisa ruim ou não tão boa, porque pra mim mostra que a gente evoluiu, entende? Uhum. Tu não vai achar desde sempre que tu sempre foi maravilhoso, perfeito. Pra mim é um sinal de que, ok, eu mudei. Isso. E pra mudar tem que estar vivo. Então eu tô vivo, sabe? Pra mim é uma coisa muito nesse sentido. Assim. Então o que é relevância, né? Quando a gente fala de indexação, a gente tem que pensar na relevância pro ser humano que vai consumir esse conteúdo e relevância pra plataforma que está disposta a te dar um espaço para fornecer um conteúdo. Tu tem que pensar no interesse do quem está te fornecendo água, tá? Quem é que ganha mais dinheiro na venda de água? É quem fornece água ou quem é dono do encanamento? É claro que é dono do encanamento. Ele que distribui, né? Ele que distribui, né? É mais barato. Quem é que ganha mais dinheiro? O cara que colhe arroz, o cara que planta arroz, o cara que colhe arroz, o cara que ensaca arroz, o cara que distribui o arroz ou o cara que põe ele pronto na tua frente? Qual é a margem de lucro maior? Um atravessador, né? Claro, pô.
Entendeu? Tipo, é a lei do comércio, é a lei do capitalismo. Então, pô, o YouTube te deu espaço, o Google te deu espaço, qual é o interesse deles? Tu tem que pensar no interesse deles. E aí entra a parte complexa também, porque como se fosse fácil entender o que é relevante para um ser humano, né? É difícil também entender o que é o relevante para uma empresa que não te revela o que é relevante para ela. Que não tem interesse em revelar. Ela não tem, porque é o segredo do negócio dela, aquilo ali, entendeu? Então, pô, é como fazer isso, né? Em primeiro lugar, eu acho que sendo legítimo e na vocação de realmente ser útil, eu acho que esse é um ótimo começo, tá? Daí, em segundo lugar, pensar que conteúdo que não é citado em outros lugares não tem reputação boa. É os chamados backlinks. Os links em outros... menções diversas na internet. Isso, de certa forma, é uma opinião pública, né? Eu acho que a tecnologia, ela reproduz o comportamento humano na íntegra. Por quê? Porque a tecnologia, basicamente, são comandos que humanos fizeram o computador fazer. Né? Então as sinapses, exato, as sinapses que o computador faz são as sinapses que nós tivemos primeiro e pensamos, pô, isso aqui eu acho que é o caminho certo, então eu vou dizer para o computador fazer isso para mim. Basicamente é isso.